Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quem assiste os meus vídeos, né, e viram, e aquele que viu o meu primeiro vídeo postado, entende que eu não sou youtuber. É, eu faço muita coisa, isso aí seria mais um trabalho, e eu não quero trabalho. Eu comecei a fazer os vídeos porque eu expliquei lá no primeiro vídeo, né? Percebi uma oportunidade de passar alguma experiência para algumas pessoas, até do meu relacionamento mesmo, né? Pessoas, principalmente, foram por eles que eu comecei a fazer o vídeo, né? Eu tenho uma sobrinha que é muito estudiosa e um certo dia ela me pediu para falar com ela, falar algumas coisas sobre o Amazonas, e aí, como eu viajava muito aqui pelo interior, resolvi começar a gravar esses vídeos e postar esses vídeos para ela ver. Bom, então assim, eu nunca pedi ninguém para bater sino, nunca pedi ninguém para postar, para compartilhar. Eu simplesmente falo, descontraídamente, não tenho nenhuma técnica de melhoria do vídeo, né? Tem um nome aí que agora, como eu sou completamente leigo, agora o nome nem tá vindo na minha cabeça. Edição, né? Eu não faço edição de vídeo, não faço nada disso. Eu simplesmente faço um vídeo descompromissado e jogo no YouTube. E quem quiser ver, tá lá disponível, e quem não quiser também não tem problema, né? Bom, mas hoje em especial, o que eu vou gravar, eu gostaria que as pessoas repassassem. Eu já falei muito do governo Bolsonaro no começo, porque eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista. Eu sou patriota. Eu sou um cara que, se eu pudesse fazer esse país melhor, com certeza eu faria. Se tivesse que dar alguma coisa minha para esse país melhorar, fora o imposto de renda, que isso daí eu já dou normalmente. E também, com o que eu aprendi, eu repasso para algumas pessoas, assim, não cobro nada, muita coisa eu faço sem cobrança, e então de alguma maneira eu estou contribuindo, mas se eu tivesse que contribuir mais, eu contribuiria mais, dentro da medida do possível, eu contribuiria. Até se fosse contribuir com a minha própria vida. Para o Brasil dar certo, eu contribuiria. Embora eu saiba que o Brasil não é justo com os negros. O Brasil é muito injusto com os negros, isso daí eu já falei muito nos meus vídeos, né? Agora que a gente tem visto o negro na mídia, até comecei a fazer um apanhado de pessoas negras que vêm aparecendo na mídia para um dia falar só sobre isso. Mas nesse momento, o foco desse vídeo aqui é o giro do dinheiro público, A gente tem o atual presidente, que é o Bolsonaro, que, como eu estava falando um pouquinho antes, na época das eleições eu não concordava com o jeito dele de falar, porque o jeito dele de falar não é arrogante, isso aí não me importa se a pessoa é arrogante ou não, isso não me incomoda muito não. Mas o que me incomoda é o que essa pessoa arrogante passa para os outros e o que ela de repente quer passar para os outros. E se esses outros for eu, aí começa a me incomodar. Então, assim, quando o Bolsonaro estava fazendo a campanha dele, eu estava vendo no discurso dele um discurso totalitarista, um discurso racista, né? E por isso eu estava muito chateado com aquele discurso dele ali, porque não era aquilo que o país precisava naquele momento. O país precisava de um cara inteligente, um cara que se sentisse brasileiro, que vestisse realmente a camisa do Brasil e que não fosse estrela, né? E na verdade, quem é que estava produzindo a pessoa que o país precisava naquele momento? Era o povo. O povo estava produzindo a pessoa. Então o povo tentou produzir duas pessoas, que foi o Joaquim Barbosa e o Jair Bolsonaro. Bom, dos dois, um tinha viés político, que é o Bolsonaro, e todo político quer ser presidente da República, né? Penso eu. E o Joaquim Barbosa saiu e ficou o Bolsonaro. Inclusive eu tenho um vídeo que eu estou falando do queremismo, né? O queremismo foi um movimento que aconteceu na época de Getúlio Vargas. O povo estava entristecido com tudo que estava acontecendo e queria o Getúlio Vargas no poder.
E foi muito análogo o que aconteceu agora com o Bolsonaro, né? O povo queria uma pessoa no poder e a pessoa que se apresentou como melhor opção para o povo foi o Bolsonaro. E na época eu estava percebendo que ele não estava, no meu entendimento, ele não estava percebendo isso, né? Ele estava agindo como se ele fosse o cara. Mas ele não era o cara. O cara, na verdade, era o povo que queria um cara, né? E eu estava achando que ele não tinha percebido isso. Bom, isso daí estava me chateando, porque eu também era uma das pessoas que queria um cara, né? Naquela época. Bom, então o que acontece? O Bolsonaro ganhou. Ele ganhou e aí o país ficou meio rachado, porque como a intenção do brasileiro é sempre se dar bem, né? Você dificilmente se acha um patriota no Brasil. Então, esse pessoal que queria se dar bem estava muito satisfeito com Lula, porque muitos deles estavam se dando bem. E tinha alguns idiotas no meio, que eram os caras que não estavam se dando bem, mas achavam que o Lula seria a solução para o Brasil. Quando o partido do Lula, quando o PT foi o principal partido que fez explodir uma crise econômica no Brasil, né? Porque a nossa crise, ela não é uma crise puramente econômica. A nossa crise econômica, ela foi gerada por corrupção, por politicagem, né? Diferente de alguns países, por exemplo, Nova York, teve a bolha Estados Unidos, né? Teve a bolha lá da construção civil. E aí aquilo se irradiou pelos Estados Unidos todo e alcançou o mundo. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter um cara que desvia dinheiro público, né? Que tem uma ideologia, que a ideologia comunista é essa, ela fortalece meia dúzia de empresas, meia dúzia de empresários ficam bilionários, os caras que estão envolvidos com o governo ficam bilionários e o resto do povo fica fazendo um trabalho praticamente escravo, como é o caso da China, pô, né? Como é o caso da China. A China tem as empresas chinesas, elas são financiadas pelo governo. Os caras que estão na diretoria fazem parte de algum partido ou são adeptos de alguma família dos caras que estão nos partidos, e o restante da população que se dane. O cara fica lá 1 ano trabalhando sem ver a família a salários praticamente de escravos, né? Bom, então essa minha falação toda foi para dar um geralzão, né? E dizer que hoje eu sou Bolsonaro. Por que eu sou Bolsonaro hoje? Porque eu sou patriota. E hoje o cara que está lá para resolver os problemas do Brasil é o Bolsonaro. E tem que ter o apoio da população. E o meu apoio está aqui, tá? Então eu sou Bolsonaro. Eu torço para que todo mundo que assista o meu vídeo, esse pessoal que já deu as visualizações lá, que eu tenho uma merrequinha lá de visualização, né? Eu tenho umas 10 mil visualizações lá, 10 mil e pouquinho. Esse pessoal que vem assistindo meus vídeos e que viu lá na frente que eu pichei bastante Bolsonaro por causa das coisas que eu via, as coisas que ele falava, as confusões dos filhos dele, que mostravam um desacerto familiar muito grande, né? O vice-presidente falando besteirinhas, inclusive coisas coisas racistas, né? Inclusive diminuindo a própria origem dele, que ele diz que era índio e falou um montão de besteira sobre o índio, né? Falou que o negro não trabalha, não sei o quê. Pô, quem levantou esse país aqui com trabalho foram os negros, porque o trabalho no começo, nos primórdios aí, o trabalho era considerado um castigo, pô. E a classe aristocrata não trabalhava, eles viviam de oratória, né? E quem trabalhava mesmo era o escravo, inclusive contadores, né? O José lá era um escravo, pô. Era o cara que mais manjava da questão financeira no Egito, era um cara escravo, era um escravo. Então, não venha dizer que o negro, né, não quer nada, e uma grande mentira, uma sandice, né? Bom, mas isso aí já passou. E agora a gente tem esses caras no poder. Tá? Mas eu diria até no poder não, na administração do país. E essa administração está precisando de bons gestores, pô. E esses bons gestores, eles precisam de liberdade para trabalhar e precisam do apoio. E assim, a gente está vendo que apoio é o que está faltando, né? A gente está vendo que o Legislativo está jogando contra o Bolsonaro, é o Tribunal jogando contra o Bolsonaro, é todo mundo jogando contra o cara.
contra o nosso presidente agora, né? Então, só restou o povo. Então esse povo que votou nele e aqueles que não votaram, mas que têm discernimento para entender o momento que o país está passando, que acredita num Brasil melhor, até mais do que eu, porque com esse povinho que a gente tem aqui é difícil acreditar num país melhor, mas dá para acreditar, porque se a questão for riquezas naturais, a gente pode ser muito melhor. E até intelectual também, porque a gente tem muita gente boa no Brasil, muita cabeça boa que é exportada, né? Porque dada a situação atual do país, todo cara que pode um pouquinho, ele sai do Brasil, né? Então, assim, a gente tem que dar as mãos agora e ajudar o presidente da República, tá? Bom, então eu vou tentar dar a minha primeira ajuda aqui. Eu mandei para o site lá do executivo, eu entrei no site e mandei uma ideia. Mandei essa ideia, ninguém leu, acho que a ideia, ninguém me retornou nada. Mas eu sei como é o serviço público, né? O serviço público, as pessoas não aceitam bem o que as outras de fora querem sugerir, porque eles acreditam que eles mandam naquele pedaço ali. Existe um estudo sobre isso que é o patrimonialismo, né? O camarada acha que ele é o dono daquele pedaço, então não adianta você vir com ideias que os caras não aceitam, tá? Bom, mas eu vou externar aqui essa minha ideia. Vou falar agora um pouquinho, falei pra caramba, e vou falar agora um pouquinho exatamente sobre essa ideia. Bom, existe um artigo da Lei 123/2005, eu vou colocar no Google aqui para eu ter certeza absoluta do número desse artigo. Lei 123/2005. Bom, existe um artigo nessa lei que ele sugere, né, que as notas de empenho se transformem em títulos do Tesouro, né, títulos da dívida pública, ou títulos de crédito. Se transforma em título de crédito, que de certa maneira passaria a ser um título da dívida pública. Já é, né, um título da dívida pública, uma nota de empenho já é, porque o erário já fica devendo a quem forneceu o produto ou quem vendeu o serviço. Artigo 47, Ctrl F. Isso aqui é faz parte da minha limitação, né? Se eu fosse um camarada dessa área aí de comunicações, eu já estaria com esse artigo aberto aqui, mas como eu sou burrolo nessa área, eu não estou com esse artigo aberto. Artigo, eu não sei se é o 147, acho que é 147 o artigo. Bom, então o que acontece? Vou dar uma palavrinha rápida só sobre empenho. O que é um empenho? Para quem não conhece, né? Para quem não conhece nada de contabilidade pública, de execução financeira, tá? Nas empresas estatais. O que é execução financeira? Execução financeira é o que o próprio nome está dizendo, executar a parte de finanças aí, certo? Então, no serviço público existe um setor, que é o setor de finanças, que é o responsável por executar os pagamentos ali, tá? Bom, todas as moedas, o dinheiro público, ele é diferente do dinheiro privado. Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro na minha casa, eu gasto esse dinheiro com o que eu quiser gastar. Eu quero comprar uma geladeira, eu vou lá, compro a geladeira, acabou. No serviço público, por uma série de medidas aí cautelares, né, medidas cautelares fica parecendo alguma coisa jurídica, por uma série de medidas de proteção ao erário, o que acontece? A pessoa, todo o contrato que é feito, eu vou prestar um serviço lá para um órgão público, então eu só posso prestar esse serviço com feita uma nota de empenho, tá? Então vamos lá, vou pintar uma escola. Aí eu chego lá para pintar a escola, vou ser contratado, foi feito lá um processo licitatório e tal.
Aí você é contratado para pintar a escola, aí a professora, a diretora lá, seria responsável pelo gasto, ela tem que me dar uma nota de empenho, que é uma espécie de um contratinho. Então ela me dá uma nota de empenho dizendo o que eu vou fazer lá, certo? Ela dá uma assinadinha, eu assino, ela fica com a cópia, eu fico com a outra. Uma espécie de um contratinho, isso aí. Então ali está especificando tudo que eu tenho que fazer e tal. Isso para ser bem sintético, digamos assim. Tá? Existem umas outras variações que aqui não seria o foco do negócio. Bom, então eu saio de lá da escola já contratado para fazer o serviço com uma nota de empenho, uma folha de papel lá dizendo o que eu vou fazer e tudo, e de onde vai sair o dinheiro, porque no serviço público o dinheiro tem nome. Então, por exemplo, se é uma verba para serviço de pintura, tem que ter um número lá que vai dizer que aquela verba é para serviço de pintura. Se for uma verba para televisão, tem que ter um número dizendo que é a televisão que eu vou vender. Se for uma verba para compra de alimento, tem que ter um número dizendo que aquilo ali é para gastar, aquele dinheiro é para gastar com alimento. Bom, então eu saio do colégio já com o empenho, tudo certinho. Eu vou lá e executo o trabalho. Executei o trabalho, eu já passo a ter direito ao recebimento daquela prestação ali que o colégio tem que me pagar, certo? Bom, existe uma série de desvios aí que se eu fosse orientador, né, algumas coisas que eu vejo acontecendo no serviço público não aconteceriam na hora de pagar um serviço que foi efetivamente prestado, mas tudo bem. Bom, então voltando aqui, eu prestei o serviço e eu tenho que receber aquele dinheiro. Só que por uma série eu diria, idiotices do gestor, eu não recebo o meu dinheiro. Eu fico ali, dependendo daquele dinheiro, fico às vezes 1 ano esperando receber aquele dinheiro, como eu já vi casos de empresa que está há mais de ano. Tem um caso aqui, eu conheço uma empresa que já está há mais de anos para receber 3 milhões de reais, certo? Bom, esses 3 milhões foi quando ela prestou o serviço, agora já seria muito mais. Bom, então o que acontece? Por causa dessas idiotices, o dono da empresa não recebe o dinheiro que o Estado deveria pagar. E aí, esse dinheiro, quando vira o ano, existe um princípio na administração financeira, quando vira o ano, aquele dinheiro ali que ele tinha para receber tal, o colégio tinha para me pagar, o colégio devolve aquele dinheiro, que é o princípio da anuidade, o dinheiro tem que ser gasto dentro do ano, e aí o colégio devolve aquele dinheiro ali e tal, e aí esse serviço que eu fiz, ele fica contabilizado lá num lugar chamado restos a pagar. Ou seja, são os restos, as coisas que sobraram, que o nego não pagou, não deu tempo por alguma idiotice, que para mim a grande parte é idiotice mesmo, é falta de profissionalismo. Aí os caras não pagam, aí aquele dinheiro fica lá em restos a pagar. Bom, esse dinheiro fica em restos a pagar, eu fico com a nota de empenho, não recebo o meu dinheiro e começo a precisar de dinheiro. Então, assim, eu preciso de dinheiro, aí eu vou procurar alguém para me emprestar um dinheiro, sendo que o Estado está me devendo e não me paga. Mas o Estado tem uma nota de empenho na minha mão. Ora, qual é a minha sugestão, qual é o motivo desse vídeo hoje? Eu gostaria, se vocês pudessem compartilhar, alguém que conhece o pessoal do governo, se pudesse empurrar esse vídeo para frente, se esse vídeo pudesse chegar na mão do presidente Bolsonaro, lá nos ouvidos do presidente Bolsonaro, ou do Paulo Guedes, eu ficaria feliz, porque se acontecer isso, e se o governo entender que o que eu estou dizendo faz sentido, a gente conseguiria colocar para movimentar, ainda mais agora nessa época da crise aí do coronavírus, a gente conseguiria colocar para girar na economia aproximadamente 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais. Por quê? Porque o restos a pagar de 2018 para 2019, eu tive vendo, mas qualquer pessoa pode ver na internet aí, foi 187 bilhões de reais, ou seja, dívida de 2018 que o governo tinha, por algum motivo ele não pagou, o serviço foi prestado, foi comprovadamente prestado, ou por uma comissão de recebimento da comissão de licitação, ou por algum fiscal de recebimento dos órgãos públicos, o serviço foi prestado, ou o material foi vendido, foi comprovado lá que isso aconteceu,
mas o cara que forneceu o produto continuou sem o dinheiro. Ele não recebeu o dinheiro dele. Aí virou de dezembro, isso aí, no mais tardar até dia 20 de dezembro, já quem não recebeu não recebe mais. Aí o cara passou para o próximo ano esse recebimento. Como esse recebimento ficou pendente para o próximo ano, ou seja, ele foi um resto de tudo que foi pago, restou esse cara que não recebeu, então por isso é chamado de restos a pagar, lá na conta do governo, na contabilidade do governo ficou lá, um restos a pagar de tantos reais, certo? Esses restos a pagar, né, eles de 2018 para 2019 foi na casa dos 187 bilhões de reais. Bom, então eu acho que dei uma primeira visão do que seriam os restos a pagar, né? Por que eu estou falando isso e por que hoje eu fecho com o governo da República Brasileira. Eu hoje sou Bolsonaro desde pequenininho, eu quero que ele ultrapasse todas essas dificuldades aí. Depois vou fazer um outro vídeo falando só sobre isso para não fugir do foco. Bom, então hoje o que eu gostaria de sugerir ao governo já existe na Lei 123, existe lá um artigo que eu não consegui chegar aqui nesse artigo, vou botar aqui empenho. Ambiental. Mas rapaz, eu sou muito burro mesmo. Eu não estou conseguindo encontrar isso aqui. Eu coloco aqui o Ctrl F no meu computador e ele não sai do lugar. Ele deveria sair procurando aqui onde eu coloquei e ele não procura. E eu coloco o artigo 147 e ele não procura o artigo 147. Ele diz que nenhum resultado. Tá aqui artigo. Bom, é isso aí, eu preciso que vocês me perdoem aí, tenham um pouquinho de paciência comigo, porque realmente eu sou fraco nesse quesito de gravação, de YouTube, eu sou fraco nesse quesito. Bom, mas então eu não consegui aqui no meu computador, vou continuar falando. Então existe um dispositivo lá no artigo, na Lei 123, que autorizaria esse empenho virar um título de crédito à empresa portadora dele. Então, digamos, se eu fiz um serviço lá de R$1.000 para a escola não me pagou, deixou virar o ano. Esse valor de R$1.000 foi comprovado que eu fiz o serviço tudo direitinho. Esse empenho está na minha mão. Quando a escola resolver me pagar, certo? Esse empenho será quitado. Por enquanto, esse empenho ainda é um crédito meu. Qual seria, lá na lei já fala isso, e qual seria a minha sugestão agora para o governo? Fazer lá os trâmites legais necessários o mais rápido possível, o mais ontem possível, para esse empenho que estaria comigo, foi uma situação hipotética que eu coloquei aqui, esse empenho virasse um título de crédito. Mas uma coisa simples, no Brasil a gente complica muita coisa. Uma coisa simples, usar informática, sabe? Para fazer as coisas rodarem mais rápido. Então, o que seria? A diretora do colégio, como ela é a ordenadora de despesa, a dona daquele dinheiro, de alguma maneira, ela daria uma chancela na nota de empenho, um carimbo, alguma coisa, transformando aquela nota de empenho num título ao portador, vendável. Então, eu poderia negociar aquela nota de empenho com qualquer pessoa. Então tá legal, eu sou empresário, fiz lá o trabalho, R$1.000 para pintura da escola, e aí a escola não me pagou e eu estou precisando de dinheiro. Aí eu chego para um colega meu qualquer pessoa, nesse caso, ou para uma empresa qualquer, e vendo aquele meu crédito. Eu chego lá falando, tô necessitado, tô sem dinheiro, meu fluxo de caixa não tá positivo, estou com a necessidade de capital de giro na ordem de R$800. E eu tenho um título do governo aqui que vale R$1.000. Que tipo de transação dá pra gente fazer? Aí o cara fala assim, olha, Fernando, vou fazer o seguinte contigo. Eu quero esse título e eu te dou R$980. Ou seja, eu te dou R$900 para ficar uma conta mais simples para quem
estiver assistindo o vídeo não ter que ficar pensando muito. Eu te dou R$900, ou seja, o cara está pegando 10% do valor do meu título, eu aceito a transação, eu dou o título para ele no valor de 1.000, ele me dá R$900, eu saio com meus R$900, vou fazer minhas coisas, pago meu funcionário, faço o que eu tenho que fazer, e ele ficou com o meu título no valor de R$1.000. Então ele ganhou R$100 na compra do meu título. Quando a escola for pagar para ele, certo? Ele vai receber R$1.000. Então ele ganhou R$100. Tá? E qual a segurança que o cara tem de que vai receber? Bom, se a escola não pagar, aí já é lei de responsabilidade fiscal. Fez uma despesa que não podia, não tinha... que aí não tem. Se o cara tem a nota de empenho, não pode dizer que não tinha dinheiro para fazer, que não tinha crédito para fazer. Ele tinha crédito para fazer aquilo ali. Bom, ou então pode acontecer a corrupção atrapalhar, porque normalmente quando o serviço público demora muito a pagar alguém, se fizer uma investigação vai ter uma corrupção no meio. Por quê? Eu só posso ter uma despesa se eu tiver crédito para aquela despesa. Eu só posso ter uma despesa se eu posso ter o crédito e o dinheiro chegar depois, que no serviço público é assim, tá? Nas finanças públicas acontece isso. Eu tenho um crédito de 1 milhão que vai vir, por exemplo, de um projeto Calha Norte, tá? Um projeto governamental aí, eu falei aqui Calha Norte, poderia ser qualquer projeto. E aí eu tenho crédito. Fernando, você pode gastar 200 mil. Mas o dinheiro ainda não chegou, o dinheiro pode chegar um pouquinho depois, mas vai chegar. Se eu tenho crédito, o dinheiro vai chegar, entendeu? Então, assim, quando o gestor público da parte de execução financeira demora a pagar, é sempre bom uma investigaçãozinha, porque não tem motivo para ele não pagar. A fila está muito grande, tudo bem, a fila está muito grande, não vai levar um ano essa fila muito grande, tá? Mas a empresa não apresentou o certificado que pagou o FGTS. Mas ela deu o serviço, ela prestou o serviço, então o serviço tem que ser pago, pô. Não apresentou a CND, certidão negativa de débito, né, com a dívida. Mas ela pagou o serviço. Se o cara não recebeu o dinheiro, como é que ele vai conseguir pagar o FGTS dos outros, pô, se ele não recebeu o dinheiro? E se ele entregou realmente? Então, se ele entregou o serviço e a pessoa não pagou, é claro que isso aí está tendo... que essa pessoa que não pagou tem que ser responsabilizada. Tá? E tem empresa que responsabiliza, tem empresa que não responsabiliza. Tá legal? Então, assim, eu gostaria que esse vídeo fosse compartilhado aí se pudesse chegar, não sei se é muita pretensão minha, porque se não tivesse aí nessa questão aí do coronavírus, né, e talvez se eu tivesse uma graninha sobrando, eu ia fazer um trabalho bacana, um paper, e ia entregar lá aquele pessoal que fica esperando o Bolsonaro lá, fica esperando o presidente sair do carro e tal, eu iria lá entregar. Mas como eu estou em Manaus, né, a gente está com esse problema do coronavírus e hoje eu não teria disponibilidade que me autorizasse a priorizar isso aí. Até porque eu mesmo não iria ganhar nada, porque eu não tenho nenhuma nota de empenho com ninguém, não iria ganhar imediatamente. Mas se isso fosse implementado, claro que a economia iria melhorar e certamente, né, todo mundo ganha com isso, tá? Mas seria uma externalidade para mim, não seria o principal, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu gostaria de deixar esse vídeo aqui, tá? Gostaria de ter plantado uma sementinha para quem se interessa pela coisa pública, de repente dar uma olhada, dar uma pesquisada o que é nota de empenho, dar uma olhada nessa lei 123 de 2005, certo? E passar a entender um pouquinho melhor. E se for alguém da equipe econômica que não saiba disso, porque muita gente talvez não tenha trato com o erário público, não tivesse trato com o erário público antes de assumir aí as funções, tá? E isso daí acontece muito com os políticos, né? O cara não tem conhecimento de administração financeira, pública, o cara não tem conhecimento de muita coisa, não tem conhecimento de quase nada, né? Mas aí vai lá, ganhou a eleição e vamos tocar o barco, né? E muitos deles que já trabalham no serviço público, de repente não têm competência para isso, tá? Eu posso falar porque eu trabalhei com a coisa pública durante muito tempo e eu vi muita gente sem competência trabalhando e chefiando, tá? Bom, então é isso, pessoal. Fica aqui o meu recado,
tá? Torço para esse Brasil dar certo. A gente tem que fechar com o presidente Bolsonaro, a gente tem que ir escrevendo o nome desses caras que estão empacando o desenvolvimento nacional, porque a nossa maior arma vai ser o sufrágio universal lá. Quando chegar na data das eleições, a gente tirar todo mundo que a gente já conhece, a não ser os que entraram agora e que estão servindo. Tem alguns caras bons que entraram agora, que respeitam o povo brasileiro. E os que não respeitam tem que sair. A gente tira o cara, não precisa matar o cara não. Por mim, merecia. Tem uns lá que merecia mesmo. Tá? Mas não precisa não, não é fazer isso não.